Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje com um review de um kit de filtros magnéticos que a K&F me enviou. A K&F, que é essa parceiraça aqui do canal, tá sempre apoiando o Câmera Velha aqui, nos enviando alguns itens, né, dos produtos do seu catálogo para a gente estar fazendo o review aqui. Dessa vez eu escolhi, né, o material que eu ia fazer o review aqui, uma vez que ele sempre entra em contato e falou: a gente está com um produto assim, você gostaria de fazer o review e tal. Dessa vez eu entrei em contato com eles porque quando eu vi isso aqui no site, eu falei, eu preciso desse kit e já já eu vou explicar o porquê. Bom, e o que vem nesse kit? Eu vou abrir essa embalagem aqui, né, mostrar ele por dentro aqui, ó, e os filtros vêm aqui dentro. O grande diferencial desse kit é que você não troca os filtros rosqueando. Você tem até um adaptador que você rosqueia, mas por eles serem filtros magnéticos, você simplesmente encosta o filtro ali na boca da lente, né, onde está o adaptador, e ele já adere ali, né, magneticamente. Então isso é muito prático. Eu vou pegar aqui, ó, tá aqui dentro os filtros e eles vêm nessa embalagenzinha plástica aqui que eu vou tirar para mostrar para você aqui, ó. A primeira coisa que vem nele, o adaptador. Aqui não tem nenhum elemento óptico, nada, né? Vamos pegar a F100 aqui, que é a minha câmera de batalha, vamos dizer assim, ó. E a primeira coisa que você faz é rosquear esse adaptador aqui, ó, tá? Lembrando que cada câmera, cada lente, na verdade, tem um diâmetro da boca que você precisa comprar os filtros de acordo com esse diâmetro. Caso você não saiba qual é o diâmetro da sua lente, dá uma olhada na parte de baixo da tampinha dela, geralmente está ali um valor em milímetros, que não tem nada a ver com a distância focal, né, em milímetros da sua objetiva, mas sim com o diâmetro da boca da lente. Então olha aqui, ó, o adaptador para ser encaixado os filtros, eles já estão aqui, ele já está aqui rosqueado. Primeira coisa, antes de colocar os filtros aqui, isso é muito legal porque alguns adaptadores não permitem que você coloque nem a tampinha, eles alteram mais ou menos ali o encaixe, esse aqui permite, e nem o parasol, que nesse caso aqui continua totalmente funcional, certo? Bom, dentre os 3 filtros que vem nesse conjunto mais o adaptador, nós temos o primeiro deles, que eu vou falar por último, que é o filtro UV. Lembrando que tanto o filtro UV, que é o primeiro que vem, o filtro polarizador e o filtro ND, nós já temos vídeos aqui no canal especificamente falando sobre o efeito de cada um, o que ele faz, como funciona, apesar que eu, por ter testado esse material, eu vou mostrar aqui também fotos que eu fiz e vou comentar um pouquinho sobre esses efeitos aí, certo? Mas eu gostaria de começar aqui com o, por exemplo, o polarizador, tá? O polarizador, ele é um filtro onde ele ajusta os raios de luz para que não haja reflexo de luz despolarizada, vamos dizer assim, né? Então, olha só, o encaixe está aqui, né? O adaptador, e o polarizador é só encaixar. Tirou, colocou. Magneticamente falando nisso, né? Ó, ele se encaixa aqui sem nenhum... você não precisa rosquear. Isso para mim foi muito prático. Até que no polarizador, nem tanto, mas depois quando eu for falar do ND vocês vão entender o porquê. Primeira coisa, gente, toda vez que eu vou fotografar e tal, né, sempre colocar filtros e tirar filtros rosqueando dessa forma, dependendo do lugar onde eu tô, às vezes eu tô com a câmera no tripé, às vezes eu tô com pressa, enfim, e não foi nenhuma nem duas vezes que caiu, né, na hora de rosquear ali, o filtro, a rosca dos filtros, eles são roscas muito finas, né? Então ele é meio difícil encaixar assim de primeira, então você tem que ficar olhando com uma certa destreza ali para conseguir rosquear. E não foi nenhuma nem duas vezes que ao tentar rosquear um filtro, eu deixei esse filtro cair no chão. E como eu disse, a rosca dele é muito fina, e se qualquer torçãozinha, qualquer machucadinho que a gente faz nessa rosca, ele já não encaixa mais, ou se encaixa, ele encaixa com aquele atrito mais forte que não é legal, né? Então nesse caso a gente não tem esse problema, né? Ó, tirou, colocou, acabou, né? O filtro fica aderido aqui. Em contrapartida, dentro da bolsa, qualquer esbarrão um pouco mais forte que está aqui, esse filtro pode se soltar também, tá? Dentro de uma bolsa ou no banco de trás do carro, né? Eu faço muito isso.
eu vou fotografando, parando em vários lugares assim, eu simplesmente pego a câmera, coloco no banco de trás do carro, sigo viagem, paro, tiro, coloco. Então nisso pode ser que, né, apesar de ser uma aderência, não sei se é esse o nome que fala desse magnetismo aqui, né, que está segurando, apesar de ser uma aderência relativamente forte. Né? Filtro polarizador, falando sobre ele então, o filtro polarizador ele tem algumas características, ele tem algumas funcionalidades, né? Tirar reflexos, isso aí é bacana, de reflexos de superfícies não metálicas, né? Se você vê nas fotos que eu estou mostrando aqui, você vê a diferença entre a mesma cena fotografada sem o filtro e com o filtro polarizador. Na fotografia de paisagem eu acho indispensável o uso do polarizador, porque principalmente quando você coloca o céu na cena, você consegue mais contraste, mais saturação nas bordas das nuvens, então fica um azul mais intenso, fica um céu mais bonito, principalmente quando tem nuvens. Quando você está fotografando superfícies de água, como um lago, rio, piscina, essas coisas, ele tira aquele reflexo e também permite que você enxergue o fundo desse lago, ou enfim. Na fotografia de vegetação ela é muito importante, inclusive eu vou colocar uma foto aqui, deve ter passado aí já, uma foto que eu faço sem o filtro e com o filtro. Aquele brilho especular que as folhas emitem, ele consegue cortar muito isso. Então o verde fica mais verde, fica tudo muito mais bonito quando você usa um filtro polarizador. E de que forma você usa? Simplesmente colocando o filtro aqui? Não, você precisa encontrar o ponto de polarização dele, girando ele num eixo, tá? Nos filtros normais, vamos dizer assim, que é aqueles filtros de rosca, né? Esse giro, eu confesso que ele é um pouco mais silencioso e um pouco mais suave. Aqui existe um certo atrito entre essas duas peças, inclusive ele faz barulho. Eu estou perto do microfone aqui, deve estar dando para ouvir. Talvez quem trabalhe com vídeo e precise polarizar e precise do som ambiente, né? Apesar que você primeiro polariza e depois filma, né? Você não vai ficar polarizando a toda hora. Mas enfim, tem esse atrito aqui, tá? Então o filtro polarizador é um filtro que eu uso bastante, eu acho indispensável no kit de qualquer fotógrafo, me deixa muito espantado como tem uma nova geração que acha aí que pode ir no Photoshop fazer tudo, até mesmo quem fotografa com digital, tá pessoal? Isso aqui é muito importante, né? Muitas das funcionalidades dos filtros realmente ficaram obsoletas em relação aos softwares de edição e tal, mas nesse caso, por exemplo, tirar um reflexo ou uma coisa desse tipo, é muito mais fácil fazer com a ajuda desse filtro. Então o filtro polarizador é um filtro que eu não deixo ele faltar no meu kit, certo? Depois do filtro polarizador, eu vou mostrar o segundo filtro que tem aqui nesse kit, que eu acho que é o grande filão, né? Que é o grande tchan desse kit. Por quê? Eu sou louco, apaixonado por fotografia de longa exposição. Fotografia de longa exposição é relativamente fácil fazer quando você tem pouca luz. Num dia muito claro, numa tarde ensolarada, é praticamente impossível fazer uma fotografia de longa exposição, principalmente com câmeras digitais, levando em conta a regrinha Sunny 16. Se você fecha para 22 usando o ISO 100, você tem que usar uma velocidade mais ou menos aí de 50. Então, por mais que você feche o diafragma, por mais que você use ISO baixo ou um filme de ISO baixo, você não consegue 1 segundo de exposição. Com os filtros ND, isso já é mais fácil, porque o filtro ND ele bloqueia a luz, é como se você colocasse um óculos escuro na frente da sua lente. Ainda assim, alguns filtros ND, como aqueles variáveis que eu já falei aqui no canal, eles prometem tirar até 10 pontos de luz na sua cena, porém a gente sabe que depois do quarto, quinto ponto, ele já começa a aparecer manchas em X na foto, não é legal. Aqueles de densidade variável, né? Eu sinceramente achei que não vale a pena caso você queira tirar mais do que 4 ou 5 pontos de exposição. Já para eu conseguir fazer longas exposições de dia, principalmente com analógico, que é relativamente mais fácil, porque você tem filmes de sensibilidades mais baixas, como o Cinerex, por exemplo, que é ISO 50, que ainda a gente pode baixar mais essa sensibilidade
Quando eu falo baixar essa sensibilidade, eu não estou falando de... Eu estou falando de realmente colocar mais luz do que ele precisa. Então eu posso fotografar com ele em 25, 12 e deixar menos tempo na revelação, né? Então eu tenho essa manobra aí para trabalhar. E aí sim, esse filtro, ele me serviu e foi muito útil. O filtro que vem é um filtro ND10 ou filtro ND1000. Né? Ele promete tirar 10 pontos de luz, o que é equivalente a 1000 vezes menos luz do que se eu não estivesse usando o filtro. Né? Então, nesse caso aqui, eu achei espetacular, ainda que tenha também uns filtros quadrados que prometem também tirar essa quantidade de luz das fotos. É muito mais prático você utilizar um filtro circular, um filtro redondo e simplesmente colocar aqui. Né? Aqueles filtros quadrados você precisa também do adaptador, que é um adaptador maiorzão. Os filtros eles são mais... como que eu vou dizer assim, mais desajeitados de trabalhar, são mais frágeis porque ele não tem essa proteção aqui, esse anel de metal em volta, né? Então é mais sensível, vamos dizer assim, né? É mais fácil você ter problema com aqueles filtros. Falando na praticidade do uso desse sistema de encaixe magnético, principalmente quando você trabalha com filtros de densidade tão elevado assim, você não enxerga nada através do filtro, né? Então, ó, se eu colocar aqui esse filtro aqui, ó, você não vai enxergar nada. E isso se torna muito mais fácil de trabalhar com esse sistema magnético, porque, por exemplo, eu posso tirar, enquadrar, fazer foco, tudo isso tem que ser feito antes, né? Você não consegue focar e enquadrar com esse filtro. Então você foca, enquadra, fotometra, ainda que isso aqui toma muita luz, mas enfim, cada um faz a fotometria do jeito que achar melhor, encaixa, clica, né? Tirou, mudou o ângulo, mudou a cena, mudou tudo, coloca, clica, sem precisar ficar rosqueando. Então esse colocar e tirar com o filtro magnético, principalmente o de densidade neutra, que tem uma densidade tão forte assim, é muito, muito mais prático. Então eu achei que isso aqui encaixou perfeitamente no meu uso. Como eu disse, o grande tchan dele é que eu queria muito fazer longa exposição de dia. E eu consegui, por exemplo, utilizando um filme Cinerex, que já é um filme de ISO baixo. Eu acho que eu baixei ainda uns 2 ou 3 pontos nele para conseguir fazer longas exposições e deixando ainda menos tempo na revelação. Então eu tive essa manobra aí. Eu sei que nessas fotos que vocês estão vendo, eu usei um tempo de exposição próximo a 2 minutos, entre 2 minutos e 2 minutos e meio, isso de dia, num dia que não estava totalmente ensolarado, porque eu tinha nuvens, mas essas nuvens estavam passeando no céu e não estava aquele dia totalmente coberto de nuvens e nem aquele dia totalmente limpo, né? Então eu tinha essas nuvens passeando aí, que foi interessante que eu até consegui pegar o movimento das nuvens, né? Então isso é muito difícil a gente conseguir fazer no digital, é impossível fazer no digital sem o filtro. Né? Então o filtro polarizador, o filtro ND1000 ou 10, né, que ele promete tirar 10 pontos, o que é equivalente a mais ou menos 1000 vezes menos luz, ele permite essa possibilidade aí que para mim foi o grande tchan. Isso aqui, sabe, só esse filtro para mim já valeria o custo desse kit aqui. E por último, nós temos também um outro filtro aqui, que nesse caso ele não é encaixado nesse adaptador, ele é rosqueado direto, eu vou até tirar o adaptador aqui, que é o filtro UV, né? Eu já comentei sobre o filtro UV aqui, né? Quem me conhece sabe, eu não sou muito a favor... Onde que tá o UV? Ah, tá aqui dentro. Eu não sou muito a favor do filtro UV, ainda que de boa qualidade, ele... por 2 motivos, né? Ainda que de boa qualidade, o filtro UV ele bloqueia a luz UV, né? Bloqueando a luz UV, então, a gente deixa esse equipamento sem passar a luz UV dele, ou pelo menos cortando boa parte da luz UV. E é a luz UV que não... Olha, tá vendo? Toda hora que eu vou enroscar... Aí. E é a luz UV que acaba eliminando esporos de fungo que venha a acontecer dentro da sua lente, né? Impedindo assim com que fungos se proliferem dentro do seu equipamento. Então o UV eu não gosto muito por conta disso. Segundo, né, ainda que seja um filtro que promete não interferir nem na fotometria nem na qualidade, qualquer elemento que você coloca aqui na frente vai sim interferir. Inclusive o polarizador e o UV vai tirar alguma coisa de nitidez
do seu equipamento. Mas aqui então eu estava falando, né, o UV você não encaixa ele magneticamente, porém ele é também magnético. Então se você quiser usar o UV para proteger de sinal de digital, poeira, gordura, enfim, isso daqui você deixa esse UV, e caso você queira usar ele em conjunto, você pode também colocar aqui tanto o ND quanto o polarizador. E ainda assim você pode colocar aqui também, você pode usar um kit de 3. Eu não vejo nenhuma aplicabilidade nisso, mas você pode sim, né? O que eu já vi pessoas fazendo é usando o polarizador mais o polarizador mais o ND. Mesmo porque o polarizador ele já barra um pouco da luz. Lembrando que quando você usa lentes muito grande angulares, uma 16, uma 17, uma 14, o uso de filtros, ainda que seja filtros bem fininhos, pode causar uma certa vinheta. Se você colocar 2, então, com certeza aí vai ser uma vinheta até mais considerável que você tenha que corrigir depois, né? Então, pessoal, resumindo tudo isso, em relação à praticidade, sem sombra de dúvidas, é o kit de filtros que eu acho que é perfeito para qualquer pessoa ter, né? Muito fácil de trabalhar, muito prático, muito efetivo naquilo que ele promete, principalmente o filtro ND1000, né? Que eu já disse aqui, para mim foi o melhor, o que se encaixou melhor aqui, porque ele atende justamente aquilo que eu queria, né? Apesar de eu ter já um filtro ND variável, ele não me entrega o que eu quero. Depois do 5º ponto de luz ali, já começa a cagar na foto. Então, não curti. E esse aqui sim, esse aqui foi para ficar e vai ficar aqui no kit. Em relação à qualidade ótica, esses filtros, eles levam, a QNF coloca um tratamento em todos os filtros dela, um tratamento de nanopartículas que promete proteger o seu filtro contra poeira, contra umidade, contra flare, contra vinheta. Então essa tecnologia, ainda que eu não consegui, eu não forcei isso daí, né? Eu não joguei água, eu não joguei poeira, não fotografei no contraluz, eu achei com uma qualidade muito boa no resultado das minhas fotos, que esse filtro ele não tirou, pelo menos não que eu conseguisse observar a qualidade da minha imagem, muito pelo contrário, ele só veio trazer efeitos diferentes, efeitos muito interessantes, e recomendo o kit de filtro magnético da QNF, o link está aqui na descrição. Espero que a QNF goste desse vídeo, que a gente consiga firmar e continuar essa parceria aí, porque a QNF realmente é uma empresa que veio para o mercado brasileiro, tem site em português, ainda que seja uma empresa chinesa, né? Eles atendem aqui o mercado brasileiro também. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei. Eu não dei os recados do começo que eu sempre dou para não deixar o vídeo muito grande, mas ó, curso fundamental de fotografia online tá aqui na descrição. O nosso padrinho do Câmera Velha tá aqui na descrição. Siga a gente no Instagram, deixa o like, compartilha com seus amigos. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.